Boa noite, minha gente. Quinto dia, último dia da terceira semana de partilhas aqui do Carinhos da Maia. Vou aguardar vocês irem entrando para me darem uma boa noite. Sejam bem-vindas. Bem-vindas, meninas. A semana voou, hein? Já estamos aí no quinto dia, último dia de partilha. Ai, que emoção! E eu estou aqui com o coração acelerado. Agora 5 minutos, sentei na cadeira assim, e falei, vou já me ajeitar aqui para começar. A luz, pá, foi embora. Ai, eu falei, nossa, e agora? Mas graças a Deus foi rapidinho, já voltou e o coração ainda está acelerado. Então, rezemos aí para que a energia firme até o final aí da nossa live. Mas já estou aqui preparada para os imprevistos. Boa noite, meninas. Vão me dando um feedback aí, por favor? Como que está a imagem, né? Como que está o áudio, para que a gente possa ir se organizando aqui para começarmos. Tema de hoje, Educação Católica dos Filhos, né? A nossa convidada especial, Dea Camargos, que gentilmente aceitou aqui estar conosco partilhando nesta noite. Estou muito feliz. Ai, que bom que você gostou, Janise. O áudio está bom? Que ótimo. Eu vou aguardar um pouco, esperar a Déia entrar, para que eu possa convidá-la. Deixa eu pesquisar aqui, ver como que estamos. Já vou solicitar. Tudo ok? Ai, que coisa boa! Vamos aguardar a nossa convidada para que a gente possa começar. Nossa última noite! Que semana especial! Fiquei muito feliz. Essa semana foi especial para mim, né? 2 anos aqui de Carinhos da Maia e não poderia comemorar de uma forma diferente, né? Eu queria estar partilhando com vocês, na medida do possível, levando tranquilidade, né? Para que as pessoas, especialmente as mães que estejam aí preocupadas com esse início, às vezes conhecendo a realidade da educação domiciliar agora, né? Então talvez estejam aí preocupadas, indecisas, né? Sem saber, confusas, né? Sem saber que caminho tomar. Então eu espero que essa semana assim tenha clareado para vocês, tenha levado tranquilidade, né? Que vocês percebam que é, esse início é confuso para todo mundo, né? Como vocês puderam ver aí nos depoimentos das mães aqui no decorrer dessa semana, é difícil, né? Todo começo é difícil. Então, tranquilizem o coração de vocês, né? Coloquem em oração, tenham discernimento, sem afobação, que tudo vai dar certo, né? A gente entra com os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes e Deus multiplica, né? Deus dá graça. Esse é um dos lemas aqui, né? O lema principal, quando eu estou muito agitada, muito preocupada, que né, não vou conseguindo aí, às vezes, caminhar da forma como eu planejei. E quando essa agitação vem, né, eu já nos meus momentos de oração coloco, Senhor, eis aqui, né, os meus 5 pães, os meus 2 peixes, as minhas incapacidades, e que, ai, socorro, boa noite! Olha a vovó aí, gente. Então, eu já coloco para Deus, né? Eu coloco, Senhor, está aqui nas suas mãos. É o que eu consigo fazer, é o que está dentro das minhas possibilidades, né? É Deus que é a origem de toda sabedoria. Então, se você está confusa, se você está ansiosa, está sem saber qual caminho tomar, busque, né, se empenhar, fazer a sua parte e tudo mais ele fará, né? Nós temos que entrar com a nossa parte e aguardar que Deus faz a parte dele, né? Deixa eu convidar aqui a Déia mais uma vez, acho que ela ainda não chegou. Vamos aguardar aí a nossa convidada. Mãe com filho pequeno, né, gente? Sempre tem os imprevistos. Enquanto ela não chega, vão me falando aí nos comentários, né? Como que um feedback, né, de quem acompanhou desde a segunda-feira, o que que vocês acharam? Vão me dando um feedback aí, vamos conversar aqui, vamos tomar um chazinho, um cafezinho enquanto a nossa convidada não chega. Vão me falando aí, o que que vocês gostaram mais?
Olha aí, muita gente chegando para o nosso último dia. Eita, meninas! A nossa convidada não chegou ainda. Será que ela está com algum problema de conexão? Deixa eu tentar falar com ela. Olha aí, cancelou a solicitação. Vamos aguardar que os imprevistos acontecem, né? A minha energia acabou e a internet caiu. Pode ter acontecido lá também. Estão, Cristina, estão salvas sim no IGTV. Ah, meninas, que bom. A Aliene. A Aliene acompanha aqui o perfil há muito tempo. Obrigada, minha querida. Eu faço de todo coração mesmo, eu espero de fato, assim, porque eu passei um tempo muito confusa, né, quando eu comecei. Então, eu quero que as mães recebam também essa tranquilidade, né, de saber que é difícil mesmo. Ah, então ela estava aguardando ele. Faz parte, né, menina? Então, como que a gente, quando a gente começa, tudo que a gente começa novo, né, um caminho novo, acaba que nós ficamos um pouco assim confusas, né, com medo, com receio. Tudo que é novo nos causa, né, faz parte da nossa natureza, né? Tá dando uma mensagem aqui para mim, deixa eu dar uma olhada. Então faz parte da nossa natureza esse medo, né? Nosso instinto de proteção. Mas conviver e conversar, né, trocar experiências com as pessoas que estão nesse caminho já, né, faz muita diferença. Traz essa tranquilidade, né, de ver as pessoas, ver que todo mundo passa, né, por dificuldades e saber que, né, tudo bem, a gente supera. Ai, 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 deixa eu ver aqui que eu tô apanhando aqui do celular, gente. Deixa eu ver. Ai, tá gravado, Patrícia. Vai ficar ainda até o domingo e depois não ficará mais. Deixa eu acompanhar aqui. Vai discernindo, Cristina. A Cristina está falando, né? Gostaria muito de iniciar a educação domiciliar. Vai discernindo, né? É preciso que a gente vá caminhando com, vá discernindo e fazendo as nossas escolhas com calma, né? Porque às vezes a gente fica tão afobado e quer logo tomar uma decisão e às vezes toma uma decisão precipitada. Então vá discernindo, vá conversando com as famílias, vá acompanhando, converse com o seu esposo, né? Vá olhando qual que é o caminho que vocês vão seguir mesmo, né? E aí vocês vão começar, porque quando a gente vai começar a educação domiciliar, gente, uma das coisas que é mais importante é a gente ter assim bem discernido. Olha aqui, a Deia já solicitou aqui, ela chegou, gente. Oiê! Acertei aqui, aceitei. Ah, então, continuando aqui, né, a gente tem que dizer: oi, mulher! Oi, querida! Tudo bem? E você tá bem? Bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Estamos aí, juntinho, deu certo nossa live, né, Maia? Boa. Tem assim, uma alegria muito, muito grande de receber, né? Te acompanho já há bastante tempo. Eu estava até falando no decorrer dessa semana para as meninas, né? Que a semana eu pensei para as mães, mas o presente acabou sendo para mim, porque eu tive a alegria assim de conversar com pessoas que eu admiro muito essa semana, né? E você é uma delas. Então, eu quero agradecer sua atenção, sua generosidade, né? Que me respondeu assim com tanto carinho, né? E quero te agradecer mesmo por aceitar aqui estar conosco, partilhando com as mães, né? As mães elas chegam e elas ficam muito ansiosas nesse mundo, né, da educação domiciliar. Eu acredito que todo mundo aqui te conheça, né? Mas se apresente. Tá bom, amada. A alegria é minha.
Eu gosto, você sabe, eu gosto muito de acompanhar o seu trabalho, as suas iniciativas, as suas criações. Gosto né, aqui em casa, eu sou usuária das atividades da Maia, gente. Eu gosto demais, ela sempre tem um capricho muito bonito, né, em tudo que faz, e eu gosto mesmo, né? E sempre que ela me pedia alguma ajuda para divulgar qualquer coisa, claro, porque assim, eu divulgo aquilo que eu conheço, que eu gosto, que realmente eu usei, que deu certo aqui. Então eu divulgo com alegria mesmo, né? E a Maia tem esse capricho que a gente gosta de ver nas atividades, porque primeiro ela faz para as crianças dela, né? Então aí já tem, né, já tem essa característica mesmo de ser feito com carinho. E, né, eu não conhecia, assim, até quando eu conheci o seu perfil, eu achava que Maia era a sua filhinha. E daí eu não sabia se era você ou se era ela, porque os carinhos da Maia, mas daí seriam os carinhos para a Maia, né? Mas tá bom, gente. Meu nome é Andréa, né, quem me conhece é como Deia Camargos, casada com o Tiba. Eu sou mãe agora de 8 crianças, 4 no céu, 4 aqui. Iniciamos o homeschool há alguns anos atrás, há 3 anos, e estamos aí nessa jornada, né, tentando cada dia corresponder àquilo que Deus espera de nós como família. Nós temos um canal no YouTube, o canal da Itiba, já há 4 anos, onde a gente faz o nosso apostolado junto às famílias, né, esse propósito de santidade mesmo, defesa da vida também, e o homeschool, e todas essas coisas boas que valem a pena serem defendidas. Também, né, nas redes sociais, e é isso, né? Estes somos nós, essa é a nossa família, e estou muito feliz de estar aqui agora nessa noite para a gente falar sobre a educação católica dos nossos filhos, a formação espiritual, né, Maia? Isso mesmo. Eu me lembro, assim, eu já estava aqui pensando, né, como seria a live, como que eu te receberia, e aí eu estava me lembrando, porque mais ou menos nesse período mesmo, uns 3 anos atrás, porque eu já acompanhava o canal de vocês no YouTube. E eu não me lembro se eu vi alguma postagem no Face ou se foi algum vídeo no canal. E aí eu peguei e conversei com meu esposo, aí eu falei assim, amor, eu acho que a Déia e o Tiba estão fazendo educação domiciliar. Aí ele falou, ah, será, né? Aí eu falei assim, olha, se não estão ainda, logo estarão, porque assim, né? A gente como família educadora, a gente vai percebendo assim as mudanças, né? E aí logo depois vocês anunciaram, né, que estariam saindo da Canção Nova e que estariam aí educando em casa. E eu falei com ele, olha aí, eu estava certa. E eu queria assim te convidar a partilhar conosco como você descobriu, né, a educação domiciliar, como que foi esse discernimento, o que levaram, né, vocês como pais, né, porque às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, mas eles viviam numa comunidade, porque as famílias às vezes optam, né, por educar em casa pela questão religiosa, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eles, né, estavam numa comunidade católica há tantos anos, né, por que que optaram? Então, gera esse questionamento, né? Então, eu queria que você partilhasse assim, como que você descobriu a educação domiciliar e como foi esse discernimento? Tá bom. Primeiro, há uns 4 anos e meio, 5 anos atrás, eu e o Tiba, a gente começou a estudar um pouquinho mais sobre educação, né? Sobre o sentido da educação. Eu lembro que o Tiba viu primeiro uns vídeos do Pierluigi, e aí também a gente viu algumas coisas daquele livro Contra a Escola. E assim, e é interessante, né, quando a coisa é de Deus, as coisas vão se encaminhando e vão chegando materiais para e a gente vai tendo contato com pessoas, né, desse meio da educação, do homeschool e tudo mais. Não é nenhuma coisa que você começa a buscar, a coisa vai chegando. Eu lembro que quando a gente começou a ver os primeiros vídeos, assim, sobre o sentido da educação, a gente ficava assim, ó, como que a gente não sabia disso? Como que ninguém tinha falado isso pra gente até agora? Né? Como é que a gente era tão tapado
porque a gente não sabia o que era, né, o sentido da educação mesmo, e a gente achava que pronto, era só colocar um filho na escola aos 4 anos de idade que ele seria educado, né? Então foi mais ou menos, né, por essa época, assim, 2016, por aí, que a gente começou a ter contato com esse universo, né? Mas aí eu lembro da gente conhecer o Nadalim, o curso do Nadalim foi muito importante para a gente nesse sentido, porque assim, eu alfabetizei os meninos paralelo à escola. O Bento começou a ler com 4 anos, quando eu alfabetizei ele nas férias de julho. E ele voltou para o nível 1, com 4 anos, lendo. E aí um dia a professora foi pegar ele no fim da aula e a professora falou assim, você sabia que o Bento está lendo? Eu disse, sim, eu alfabetizei nas férias. Em 20 dias ele começou a ler, né? Ela, e agora, o que eu vou fazer? Eu só tive uma experiência dessa na minha vida, de um menino que leu com 4 anos em sala de aula, e a gente teve que avançar ele de turma, porque não dava para ele ficar com os colegas de 4 anos. O que eu vou fazer com o Bento? Aí sei que mandou lá para a psicopedagoga, que era a minha amiga, Patrícia. A Patrícia fez uns testes com ele estava lendo tudo que dava para ele ler, ele lia. E bem, e aí, enfim, ele ficou na turma que ele estava e terminou o ano, e aquele foi o último ano do Bento na escola. É, e assim, e tudo feito com o curso do Carlos Nadalim, do método fônico, né? E assim, abrir os olhos para a realidade do método fônico foi também assim, muito transformador para a gente, porque a gente viu a eficácia da coisa, assim, né? Foi muito rápido. Eu lembro, a gente ensinava o Bento a ler no box embaçado do banheiro. Essa história a gente conta sempre. Foi assim, as grandes lições de leitura de pré-alfabetização do Bento foi no box embaçado do banheiro. Aí eu tive acesso ao curso do Carlos Nadalim, ele teve lá em casa, nos deu o curso e tudo mais, e eu apliquei as lições, né? Todas aquelas lições, porque o curso dele era muito completo, tinha as atividades físicas para fazer com a criança, de tudo quanto há. E assim, muito eficaz. Daí depois veio o Matias, também foi assim, o Matias leu com 5 anos, também alfabetizado em casa, e a gente foi vendo, gente, o negócio feito pelos pais que conhecem a criança dá muito certo. E aí caiu em nossas mãos o livro Homeschooling Católico. Aí foi o estupim, né? Aí não tinha mais pra onde correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, foi assim. Eu comprei o livro, o Tiba leu primeiro que eu, a gente teve umas férias, ele, nos primeiros dias das férias, ele devorou o livro, ele falou, Déia, nós vamos começar isso agora. Era janeiro, era dezembro, ano que vem os meninos não voltam mais para a escola, nós vamos começar o homeschool. E eu disse, Tiba, não vai dar certo, não vai dar certo, como é que vai ser? A gente mora na comunidade. Ele, não, é só a gente falar como é que vai ser o homeschool, como é que é o homeschool, a gente tem que apresentar, o pessoal não conhece, por isso não sabe o que é, e vai ter um pouco de receio no início, mas eu sabia que não ia dar certo. Talvez essa mudança fosse necessária para que vocês fizessem outras tantas famílias conhecerem essa realidade, né? Exatamente. Então, seus caminhos. Exatamente. Bem, aí foi, a gente começou o homeschool, os meninos saíram da escola, a gente falou na escola, queríamos começar o homeschool, né? Nós morávamos numa comunidade, não tinha como ser diferente, a gente tinha que falar claramente o que a gente ia fazer. Tivemos aquele contato amigável com o conselho tutelar, promotoria e tudo mais, né? E então, o conselho tutelar foi show de bola com a gente, mas a promotora não foi lá muito, muito amigável, não. Mas, enfim, passou, né? E aí nós fomos vendo realmente que era um mover de Deus, porque nós fomos vendo a realidade na nossa família, que nunca nós havíamos experimentado uma busca grande assim, pela vivência das virtudes, por um progresso espiritual, por uma busca de vida familiar autêntica, assim, no sentido de preocupar-se com uma educação integral das crianças, né? Porque, claro, a gente desde cedo prezava muito por ensinar para os meninos a questão de Deus, da fé, o amor a Deus. Isso a gente sempre teve, né? Estando na comunidade, a gente sempre teve isso.
mas acabava que a educação dos meninos intelectual e tudo mais ficava por cargo da escola. E a gente viu que tomando isso para nós, nos responsabilizava de uma tal maneira que nos fazia buscar um estilo de vida muito mais assíduo na prática da nossa religiosidade, né? Aquela coisa assim de buscar ser fiel mesmo nas orações, na prática do terço em família, na instrução dos meninos, na nossa busca mais esmerada também pelas virtudes. Então a gente foi vendo assim, meu Deus, é um estilo de vida, é uma escola para a família inteira. Não é somente uma forma de ensino, mas é uma escola para a família inteira. Porque muitas de nós, né, e muitos pais, a gente viveu ali uma lacuna intelectual também e espiritual, né? Muitos de nós não teve uma vivência de religiosidade na família, ou de cultivo da sabedoria. Nós não tivemos isso, né? De família, de pais que lessem para nós, que nos ensinasse o valor dos livros, o valor da sabedoria, e não simplesmente de uma intelectualidade vazia e barata, muitas vezes, né? Mas da sabedoria mesmo. Então, nós tivemos que correr atrás, e estamos tendo que correr atrás disso até agora, e vai ser sempre assim, né? Para que a gente possa bem formar os nossos filhos. Mas a gente, assim, viu como foi a mão de Deus para nós, para a nossa família como um todo, não só para os nossos filhos, e também do alcance que a nossa decisão teve atingindo inúmeras famílias, né? Muitas pessoas falam assim, vocês são os pioneiros do homeschool. Nós não somos pioneiros. Muita gente veio bem antes de nós. Tem 3 anos que a gente faz homeschool integral. Quando você desconfiou, eu já fazia o homeschool parcial, que era quando eu estava aplicando o curso do Nadalim com as crianças e tudo mais. Eles estudavam de manhã e à tarde eu ficava com eles e me dedicava a essa complementação em casa, né? Mas o homeschool integral tem 3 anos. Tem gente muito, né? Já está fazendo o doutorado, a gente está ali na graduação ainda. Só que o que a gente percebe? Eu acredito que a nossa escolha mesmo, a nossa decisão pelo homeschool, fez com que a prática se tornasse conhecida, por causa do alcance que a gente já tinha, enquanto canal no YouTube e tudo mais, enquanto missionários. Então, Deus sabe de todas as coisas, né? E é assim, a igreja ela é formada por inúmeros discípulos e servos, cada um com seu papel, cada um com sua missão. Tem aqueles que vão abrir estrada e tem aqueles que vão apontar o caminho. Ó, a estrada está pronta, vá por aqui, comigo deu certo, né? Então, cada um tem a sua missão, realmente. Deus se aproveitou disso para fazer com que muitas famílias conhecessem. Hoje, onde a gente vai, tem família que diz, eu conheci o homeschool, eu comecei o homeschool, eu estou conhecendo por causa de vocês. E isso nos dá uma gratidão a Deus, porque se usou de nós também para levar essa possibilidade, porque o homeschool ela é uma possibilidade para as famílias, não é a única, né? Quem tem boas escolas por perto, escolas de verdade, que tem Deus como centro da educação e fim último da educação, coloque seus filhos nas escolas, né? Mas a grande maioria de nós não tem. Então, ela é uma possibilidade, né? Uma pedra de salvação para muitas famílias, assim, no sentido de preservar seus filhos, de muitas coisas que hoje, infelizmente, acaba acontecendo nas escolas. Hoje mesmo eu estava vendo no Instagram do João Malheiros, né? A mãe falando, meu filho teve contato com pornografia aos 6 anos pela internet. Um filho de uma amiga minha. Com 8 anos também, os amigos mostraram pornografia no celular para ele na escola. Então, é missão nossa, enquanto pai e mãe, zelar pela pureza dos nossos filhos, né? O quanto a gente puder, porque a pureza é essa área da vida da criança que, uma vez ferida, para sempre, a marca fica. A marca fica para sempre na vida de uma pessoa. Então, a gente tem que zelar, tem que preservar pela criança, pela pureza da criança, pela boa educação, que hoje a gente sabe, infelizmente, ela está deteriorada, né? Está realmente caótica a situação do ensino no nosso país. Então, a gente tendo a possibilidade, né, o pai ou a mãe tendo possibilidade de tempo, que para mim é a única, assim, o único pré-requisito essencial é a questão de tempo. Você tem tempo para dedicar para o teu filho, então é possível que você faça homeschool.
Agora, se realmente não tem tempo, aí mesmo que você tenha dinheiro, você tenha uma boa instrução, você tenha tudo, você não vai conseguir. Mas o tempo é imprescindível, né? E é isso, amada. Ai, tá muito bom te escutar. Mas e vamos entrar no nosso tema, né? Que acaba que as coisas se misturam, né? Tem Eu tudo a queria que ver. você partilhasse um pouco conosco, né, da sua experiência também, do seu conhecimento, né? O que que a igreja nos pede, né, no que tange a educação dos filhos, né? Especialmente para aqueles pais que o quê? Às vezes não têm essa opção, né, de escolher ou ainda estão discernindo e os filhos ainda frequentam a escola, né? E que passam por situações como esse da sua amiga, né? Que precisa estar ali desfazendo as más coisas que são apresentadas para as crianças, né? Como igreja doméstica. Então, assim, o que que a igreja nos pede no quesito da educação, na educação dos filhos? E aqueles pais que não têm a condição de preservar mais os seus filhos, como que eles podem ali estar trabalhando com essas crianças para tentar minimizar os estragos ao menos, né? É, a questão da formação espiritual, da formação católica dos filhos, ela é primordial, ela não é um detalhe, né? Porque ela é, inclusive, parte do voto matrimonial, do voto que nós assumimos diante de Deus no dia do nosso casamento, né? Então, o sacerdote lá, ele fala a palavra e a gente responde sim, e ele diz, entre as outras palavras da fórmula do voto, ele diz: estáis dispostos a aceitar com generosidade os filhos que Deus vos quiser dar e educá-los na fé católica? E a gente responde sim. E muitas vezes os filhos chegam e a gente esquece dessa segunda parte, que é educar os nossos filhos na fé católica. Isto não é um detalhe. Eu acho muito interessante o que diz aqui no Catecismo da Educação, Maia, sobre a instrução religiosa da criança. Olha o que ele diz. Qual a importância dessa instrução? A instrução religiosa ocupa o primeiro lugar pela dignidade do seu objeto, que é Deus. Então, de todas as instruções que você vai dar ao seu filho, a instrução religiosa é a mais importante. Ela ocupa o primeiro lugar. Por isso que a gente olha para a história dos santos, né? Quantos santos sem instrução intelectual nenhuma? Mas porque tiveram uma boa educação na fé, foram formados na fé por pais piedosos, viveram uma vida de santidade, foram preservados na sua pureza e desde cedo cultivaram o amor e o temor a Deus e chegaram a grandes obras, a grandes feitos, porque tinham um coração puro. Quem quiser né, ser o primeiro no reino do céu, seja como uma criança. A criança, ela não tem grandes capacidades intelectuais, mas ela é pura de coração. Então, essa instrução religiosa que está iluminando aí, Maia? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou estar me falando alguma coisa aqui. Peraí. Tá bom. Essa instrução religiosa, ela é a mais importante. Alguma coisa aí? Ou tá tudo Não, certo? relativos comentários, amor. Ah, tá. Sim, sim. O pessoal sempre fica. Perde a concentração, né? Ainda que agora, nesse novo formato, ele não está subindo na cara do convidado, né? Ele está ficando baixinho aqui, mas a gente às vezes dispersa, né? Então, ela é a mais importante, porque pode nos faltar tudo, mas não pode nos faltar Deus. Porque se eu tenho Deus, eu sei quem eu sei aonde eu quero chegar. Agora, se eu não tiver Deus, eu me perco facinho, facinho. Porque embora eu encha minha vida de coisas, ela vai ser vazia. Então, essa que é a questão. Né? Agora, se eu dou Deus, às vezes os pais, né, as famílias falam assim, eu não tenho condições de fazer homeschool, não. Eu não tenho instrução nenhuma, não, e tal. Mas você tem Deus, você tem uma vivência de fé, você tem a prática da fé muito viva na sua vida, dê Deus para o seu filho. Se esmere ao máximo nessa instrução religiosa do seu filho. Porque isso vai também contar também só com os nossos esforços. Tem a graça de Deus.
A graça de Deus que também, numa situação de uma mãe que não consegue fazer um homeschool, por exemplo, né, que precisa trabalhar, né, 8 horas por dia ali para ajudar no sustento da casa, tem a graça de Deus também para defender o seu filho, tem o anjo da guarda dele, essas realidades espirituais que a gente precisa contar. Então, a instrução religiosa é a primeira. Merece esse primeiro lugar por sua necessidade. Bento XV afirma que uma grande parte daqueles que foram condenados sê-lo-ão por causa da sua ignorância dos principais mistérios da fé. Então, a gente não vai chegar lá diante de Deus e Deus vai perguntar: e aí, quantos diplomas conseguiu, meu filho? Quantos títulos conseguiu? Quantas empresas, quantos cargos você conquistou? Não, Deus vai nos perguntar: viveu o amor? Guardou a fé? É isso que vai nos garantir a vida eterna, né? Na verdade, meus filhos, até para resguardar os nossos filhos, né? Porque se eles são alimentados na fé, se ele está na escola ou com um amigo e naquele ambiente ele sofre um atentado contra a sua fé, ele vai estar resguardado. Né? Então, assim, é importante por isso também. Desculpa te interromper, pode continuar. É exatamente isso. Olha o que ele fala, ó. Pensando bem é a única instrução necessária. Ou seja, gente, se nós não conseguíssemos dar mais nada, aquilo que eu falava, se você não sabe dar mais nada para o seu filho, você não sabe ensinar ciência, você não sabe nem ensinar ele a ler. O que é esse método fônico aí que vocês estão falando? Não sei nem o que é isso. Meu filho, mas se preocupe em dar Deus, em primeiro lugar Deus. Depois você corre atrás do método fônico. Hoje a nossa live é sobre instrução religiosa. E o Catecismo da Educação diz que ela é a mais importante. Então, vamos pedalar por isso. Olha aqui o que ele cita, ó. De que vale a ciência das línguas, aquele cuja boca se fechará em breve e que a morte vai reduzir ao silêncio? De que vale no outro mundo a geografia deste? De que valem os escritos, a música, a pintura, as mãos que em breve se mirrarão e que amanhã estarão envoltas num sudário? O conhecimento da história do tempo para aquele que deve entrar na eternidade? Ou seja, ele está dizendo aqui que todos os conhecimentos extras que nós tivermos, os conhecimentos intelectuais, da ciência, eles são importantes, sim, é claro que são, e eu estou me esforçando para dar isso também aos meus filhos, mas de nada vale se antes eu não ensinar ao meu filho quem é Deus. E sim, quando que deve começar essa instrução religiosa da criança? Desde muito cedo, gente. Tem aquela linha que fala assim: ah, não, mas vamos deixar para ele escolher a fé e a religião que ele quer seguir quando ele crescer, né? Ai, que coisa mais sem fundamento, esses católicos ficam batizando o nenê pequeno. Tem que deixar ele escolher se ele quer ser católico. Você deixa seu filho escolher comer qualquer coisa? Não é que desde cedo você cuida da alimentação do seu filho? Porque você sabe que isso é importante para a saúde dele? Então, dar Deus ao nosso filho é importante para a saúde espiritual dele. Dar o batismo assim que uma criança nasce é imprescindível para a saúde espiritual dessa criança, para guardar essa criança. Então, eu não vou esperar o meu filho crescer para eu dar o que há de bom para ele. E Deus é o que há de mais excelente. Eu vou privar o meu filho de ter Deus, as instruções mais importantes que se pode dar? Não vou fazer isso. Desde cedo, desde muito cedo, eu vou apresentar Deus. A ideia, mas será que criança tem condição de entender quem que é Deus? Gente, não vamos subestimar os nossos filhos. A criança, na pureza do seu coração, tem a total condição de receber quem é Deus, perceber quem é Deus, assimilar quem é Deus. E como é que faz isso? A própria graça do sacramento, né? A própria graça que a criança recebe no sacramento. Porque se nós católicos, nós soubéssemos, percebêssemos assim, o peso que é um sacramento, né? Nós estaríamos buscando, né, constantemente, a todo momento. Né? Porque a graça que a criança recebe ali no momento do batismo é grandiosa demais. Né? Aquilo ali abre a porta do céu para ela, né? Então, exato. É muito importante.
Exatamente. Então, desde cedo eu já começo pelo batismo. Não, não adie, não fique adiando o batizado do seu filho. É assim, quanto antes, batize. Antes de completar um mês, se possível, né? Antigamente as pessoas tinham o hábito da criança nascer, já chamava o padre já vinha, já fazia o batismo mesmo. Ali, no dia que nascia ou com um dia de vida. Né? Porque, claro, tinha todas as situações de antigamente, né, que levavam muitas crianças a morrerem ali nos primeiros meses de vida, então os pais tinham medo de que os filhos morressem pagãos, né? Então já chamava logo o padre para já dar o batismo. Mas essa é uma prática muito saudável, né? E é muito necessária. Então, a gente que hoje tem melhores condições de saúde, mas não ficar esperando 5 meses, 6 meses, 2 anos, 3 anos, agora eu vou batizar. Não, né? A mesma coisa para instruir os nossos filhos. Não deixar que os nossos filhos. Às vezes a gente se preocupa assim, compra tudo quanto é tipo de livro para os nossos filhos. Ai, olha, eu vi esse livro aqui, vi aquele livro ali. Mas você já deu a Bíblia para o seu filho? Ele já tem uma Bíblia? Você já leu a Bíblia para ele? Você tem o hábito de fazer isso? Ele te vê lendo a palavra de Deus? Porque são os primeiros grandes heróis que os nossos filhos precisam ter são estes heróis reais da palavra de Deus, da vida dos santos. Saber quem é Deus, quem é nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Eu não me E ali, lembro. Eu não me lembro se foi no livro do homeschooling católico ou se foi em algum outro livro que eu li. Mas eu lembro de ter visto isso em algum lugar que a autora falava assim, que se você não tivesse nada, somente com a Bíblia e um caderno, você é capaz de instruir a criança com excelência. Porque a uhum, qualidade dos textos, a qualidade do vocabulário, a qualidade assim, intelectual, né? Da Bíblia é enorme, né? uhum, Ultrapassa, porque não é uma escrita qualquer. E somado a isso, aquilo que tem ainda mais valor, né? Que é a nossa fé, aquilo que está sendo ensinado ali. Então, você pode não ter nenhum livro na sua casa, mas se você tiver a Sagrada Escritura, a Bíblia, você consegue dar tudo aquilo que o seu filho precisa para que ele seja bem alfabetizado, bem informado, né? Porque a primeira fonte, né? Na verdade, a fonte da sabedoria é nosso Senhor, né? Eu uhum. sou a verdade, né? Então, dar o ensino, a educação religiosa para os nossos filhos, você, na verdade, vai estar dando tudo aquilo que ele precisa, né? E quando eu penso, eu estava falando inicialmente na live com as meninas, né? Que quando você ficar em dúvida, quando você ficar preocupada, né? Aqui eu sempre falo, Senhor, eis aqui os meus 5 pães e os meus 2 peixes, né? Porque às vezes a gente está aqui no Instagram, a gente busca mostrar um pouco da nossa experiência, as pessoas vêm e acham que a gente sabe de tudo, né? Mas não, a gente apanha e muito para poder aprender um pouquinho. E em determinados momentos, a gente para e fala assim: eu não sei o que fazer. Né? Eu não sei, eu não tenho condições de ultrapassar esse momento aqui. Então, Senhor, eis aqui os meus 5 pães, os meus 2 peixes, é o que eu posso fazer, é o que está dentro das minhas limitações fazer. O resto é contigo, porque eu me lembro muito nesses momentos do Santo Cura d'Ars, né? Porque ele tinha muita dificuldade nesse quesito intelectual, mas ele tinha aquilo que era mais importante, né? E Deus deu a ele todo o conhecimento, toda a sabedoria, né? Ele tinha o dom ali de levar Deus para a vida das pessoas e quantas pessoas ele converteu no confessionário, né? Então, a gente, quando pensa na educação dos nossos filhos, é isso que a gente tem que pensar. Como você disse, né? Claro que a gente tem que dar uma boa educação intelectual, sim, né? Dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, dar aquilo que de melhor a gente pode dar, mas não esquecer daquilo que é imprescindível, né? Porque de nada adianta, ou de muito pouco adianta, você dar os melhores clássicos, os melhores livros, os melhores cursos, os melhores brinquedos, se aquilo ali vai ficar vazio, né? Porque nós, como seres humanos, nós temos aquela chama, aquele desejo de Deus. A gente, né? A gente deseja Deus. Então, quando a gente não recebe, quando a criança não tem aquele contato,
ela sente essa necessidade, né? Então a gente tem que ter essa, esse pensamento, essa decisão de levar o que é de melhor para os nossos filhos. Daí eu gostaria só de te interromper um pouquinho, porque eu coloquei uma pergunta no formulário e uma pessoa mandou uma pergunta e eu gostaria de fazer, né, a pergunta para você, para que você pudesse ajudá-la. Tá. Né? Não, não foge do nosso tema, né? E às vezes só você vai complementando. Ela mandou assim: Olá, Déia. Eu e minha família acabamos de migrar do protestantismo para o catolicismo. Ainda tenho muitas coisas a aprender sobre a doutrina da igreja, mas temos nos esforçado para conhecermos e seguirmos tudo o que a igreja ordena. Olha que belo, né? Quanto à educação dos filhos, sei que só posso dar aos meus filhos daquilo que tenho. Por isso, gostaria muito de um conselho sobre por onde devo começar e como. E esse, eu quis muito fazer porque eu penso que a pessoa está assim, naquele período, né, de ansiedade, Uhum. esperando ali uma palavra. Então, talvez você possa ajudá-la. Eu acho que em partes a Maia já respondeu, né, com essa questão da importância da palavra de Deus e de quão eficaz ela pode ser para nós pais educadores. Primeiro porque ali tem vários gêneros, né? Se você quer poesia, você tem no Cântico dos Cânticos, tem nos Salmos de Davi, né? Os belos Salmos de Davi são verdadeiras poesias. Você tem histórias de heróis, narrativas belíssimas no livro dos Macabeus, né? Por exemplo. Você tem muita coisa bonita ali. E sem contar que a palavra de Deus, ela é como a chuva, ela cai e ela não volta sem fecundar a terra. Então tem essa graça sobrenatural sobre a palavra de Deus, que é o próprio verbo de Deus ali, né? Então, se você tem uma palavra de Deus, comece lendo para o seu filho. Eu não sei que idade tem seus filhos, ela não chegou a falar na pergunta, né, Maia? Mas, por exemplo, daí eu não sei como começar. Comece fazendo leitura em voz alta, todos os dias para eles, né? A leitura em voz alta da palavra de Deus. Se você tem bons livros já em casa, recorra a estes bons livros, né? Faça a leitura em voz alta para os seus filhos, busque seguir mães que possam ser referência para você também no Instagram. Tem, assim, só cuida para você não seguir muita gente, porque às vezes no meio desse seguir muita gente você fica perdido. Eu ouço muitas mães que recorrem a mim: ai, daí eu estou seguindo tanta gente e agora eu não sei o que eu faço, porque cada um segue uma linha, cada um usa um material, cada um faz uma coisa, e se eu for fazer isso tudo eu não vou dar conta. É claro que não vai dar conta, né? Então, pegue ali 2, 3, 4 mães para você seguir, para você ver, né, como elas trabalham, que sirvam de inspiração para você. E talvez para você descobrir sua própria linha de trabalho em casa com seus filhos, porque assim, gente, o homeschool, a educação domiciliar, ela é muito experimental, principalmente o primeiro ano, né, Maia? A gente vai experimentando, vai ter coisas que você vai achar muito legal que uma mãe fez, você vai trazer para sua casa, não vai dar certo, seu filho não vai ter interesse, ou às vezes vai ter, mas não surtiu o efeito que você esperava. Então você vai experimentando, é o tempo de você se aproximar dos seus filhos, de você conhecer essa criança, saber como é o ritmo dela, o temperamento dela, a sua personalidade, qual é a melhor forma de você chegar no coração dessa criança, né? E acredito que essa live, ela diz muito para você também, né? Que de todas as instruções que você está preocupado em dar, e que devem ser dadas mesmo, porque os nossos filhos merecem a melhor educação que nós pudermos dar para eles, se preocupe em dar Deus, né? Então, você primeiro buscando crescer na sua espiritualidade, porque agora você está vivendo uma experiência, né, de vinda para a Igreja Católica. Então, não sei se você já tem os sacramentos, buscar receber esses sacramentos, levar os seus filhos também aos sacramentos, dependendo da idade que eles tenham, né? A confissão, a primeira comunhão, tudo mais, o batismo, se eles ainda não foram batizados.
Então, acho que essa é a linha de começo aí, né? Essa aproximação da fé, o seu crescimento enquanto mãe, porque, né, aí já fazendo uma ligação com o tema de hoje, a melhor forma da gente formar os nossos filhos, educar os nossos filhos na espiritualidade, na vivência da fé, é primeiro a gente vivendo. É primeiro a gente tendo essa experiência de Deus muito viva e muito uma experiência muito feliz, muito saudável, assim, para a gente poder passar para os nossos filhos. Então, aquela alegria, aquele entusiasmo no transmitir a mensagem faz toda a diferença, né? Eu falar de Deus, das coisas de Deus, com entusiasmo, com alegria, com encantamento, que isso vai deixar o meu filho, eu também quero experimentar esse Deus que minha mãe experimenta e que ela vibra ao falar dele, né? Então, esse encanto ao transmitir a mensagem é importantíssimo. Isso você primeiro precisa viver, esse encantamento com Deus, com a igreja, com os sacramentos, com a história da nossa igreja, né, fundada sob a cruz de Cristo, e que vai, assim, eu acredito que é o seu norte, é por aí. Né, Maia? Se você quiser acrescentar alguma coisa? Não, era só isso mesmo, assim, eu ia comentar, né, porque pela pergunta eu acho que ela queria também, assim, um direcionamento de onde buscar o conhecimento da fé católica, mas eu acho que isso Sim. você falou assim, é o mais importante, né, buscar frequência nos sacramentos, né, e a partir disso também ter um acompanhamento ali de um sacerdote ou de uma família, né, da comunidade que ela for frequentar. Isso, para quem está chegando, vai ser muito importante, e conforme ela for caminhando, aí ela vai poder, né, consultar os grandes tesouros que a nossa fé tem, né, que a nossa igreja tem. Os livros dos santos, né, o próprio catecismo da Igreja Católica, que ele retira praticamente todas as dúvidas, né, que ela possa estar aí tendo nesse período de transição, né, de chegada, né, de nascimento da fé dela mesmo, né, da fé Isso católica. mesmo. Né? Querida, eu só queria sugerir, se você puder, tiver acesso, um dia puder comprar, ou alguém quem sabe te empreste, a leitura do livro Todos os Caminhos Levam a Roma. Porque eu acho que para quem faz essa transição é um livro muito bom, que vai poder te ajudar bastante, tá bom? Ele é do. Ai, sempre esqueço. Do Han lá. Scott Han. Scott Han e a Kimberly Han. Verdade, é muito bom. E você vê, né? Quando a companhia é boa, o tempo voa, meu Deus do céu. Para, não vai. Já estamos aí, chegando aí no finalzinho. E aí eu Nossa queria Senhora! Muito rápido! Você vê, olha aqui, já falta 15 minutinhos, não, menos de 15 minutos. Ai, meu 15 minutos dá para falar muita coisa. Então vamos lá. E aí eu queria que você, agora nesse período, né, nos dissesse aí quais os livros que foram mais importantes, né? E eu imagino que deva ter muitos, mas qual que foi aquele assim que você leu, se deparou e que falou assim, poxa, esse livro aqui foi determinante assim nesse período de discernimento quanto à educação domiciliar, ou até algum documento da igreja, né? Qual leitura, qual estudo que você e a Shiba fizeram, que falaram assim, não, realmente é esse o caminho que a gente precisa seguir, né? E dar dicas aí para as mães que estão aí nesse período de discernimento e que pode ser aí uma leitura que vá fazer a diferença para elas, né? Sim, eu acredito que para nós assim o que foi determinante foi o livro Homeschooling Católico. Esse livro, né, realmente ele te abre os olhos e ele te faz perceber que é possível. Porque é exatamente aquilo que a família católica está buscando. Gente, uma educação católica em casa, meu Deus, como assim? E a autora ela é muito clara nos capítulos, né? Tem o capítulo ali para a mãe que acabou de ter filho, como é que é uma forma dela se organizar, a mãe com filhos mais velhos, filhos pequenos, é muito clara, assim, né? A Mary Kay Clark tem acho que 6 filhos, ou 7 ou 8, eu confundo a história dela com a da Kimberly Han, que tem 6 filhos. 7, são 7 filhos da Mary Kay Clark, né? Educou todos em casa, hoje os que já se casaram são homeschoolers também. Então, assim, ela tem uma experiência enorme. Hoje ela é a diretora da Seton, que é uma escola que assistencia as famílias homeschoolers, né? Um instituto que faz avaliações e tudo mais para as famílias homeschoolers nos Estados Unidos. Então, ela é claríssima ali.
Um outro livro que ele é mais atual, mas que eu acho que pode ajudar muito as famílias, é a opção pelo homeschooling. Ele é desse ano, inclusive, do Fausto Zamboni. É do Fausto Zamboni, né? É muito bom o livro, muito bom, vale muito a pena ler. Tem na nossa livraria, ele foi claríssimo ali, ele vem dando diretrizes para todos os argumentos, os mitos, né, os questionamentos a respeito do homeschooling. Então, um livro que vale muito a pena ler. Um livro maravilhoso sobre educação dos filhos, que eu gosto muito, e não é propaganda, porque nem tem na minha livraria esse aqui. Pequeno Tratado de Pedagogia, gente. Ele é da editora Caritatem. É um livro fantástico. Muito bom. Isso eu também não tenho. Olha, as dicas são todas para mim. Esse aqui é fantástico, viu? E esse aqui, claro, minha gente, esse aqui tem que ter o Catecismo da Educação. Anota aí, viu? Porque esse aqui é power. Nele. É power. E aí, claro, aí tiveram outros livros sobre educação no sentido, né, da formação dos filhos e tudo mais. Mas eu queria, Maia, você tem um tempinho ainda, só falar assim, para animar muitos pais e as mães a investirem pesado na formação espiritual dos seus filhos, porque a criança, ela é sedenta de Deus. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que a gente vivenciou com o Matias. A gente até, na época, acho que tem 1 ano e meio isso atrás, eu partilhei num texto, num post no meu Instagram, que foi a seguinte situação que nós vivemos no dia de Nossa Senhora de Lourdes, mas nós não sabíamos que era o dia dela. Sempre pela manhã, a primeira atividade aqui em casa é o estudo sagrado. Ou a gente faz a leitura da vida do santo, primeiro faz a oração com eles, consagrando todo dia a Nosso Senhor, a Nossa Senhora. E aí depois tem ou a leitura de um capítulo do Evangelho, ou a leitura da vida do santo do dia. Em setembro, por exemplo, a gente fez o mês todo da Bíblia. E aí, nesse dia, o Tiba pegou o violão e foi fazer a oração com os meninos com o violão, cantou uma música com eles e tudo mais. E o evangelho do dia falava sobre a fé, sobre o dom da fé, sobre pedir, né, o dom da fé. E ele começou a conduzir os meninos nessa oração e o Matias começou... o Matias chorou no dia, né, e falou assim, papai, eu queria muito ter o dom da fé. Eu queria muito ter o dom da fé. E o Tiba falou, então vamos pedir, Matias. E aí começou a pedir e tal, rezou por ele e tal. E aí depois, o Matias teve uma experiência assim de Nossa Senhora. Eu não lembro direito mais como é que foi, mas ele sentiu que Nossa Senhora de Lourdes estava dando para ele o dom da fé. E aí o Tiba falou assim, então, Matias, você já está recebendo, você pediu e Deus já está te dando. E ele, mas é rápido assim, papai? Sim, Matias, quando a gente pede com fé, Deus também é pronto em atender. Se é da vontade dele, se é para o nosso bem. E ele chorava compulsivamente, assim, chorou naquele dia. E a experiência que a gente viveu com o Matias foi tão grande, assim, de ver uma criança transformada. Porque o Matias era aquela criança que eu sempre pedia assim, meu Deus, como eu vou educar esse menino? Ele não era fácil de fazer, ele é um menino sempre muito bondoso, amoroso, carinhoso, mas difícil de fazer obedecer, sabe? E ele é muito, assim, mais calado do que o Bento, mas ele gosta de aprontar, sabe? Ele não tem medo então, de coisas perigosas. Meu Deus do céu! E não era dado a oração, não gostava de rezar. Depois desse dia, o Matias se transformou. Ele era sempre o que puxava a oração, nos momentos de refeição, em qualquer momento, vamos rezar. Ele não, se alguém pedir oração por ele, ele não esquece, ele sempre lembra de rezar por quem pede oração por ele. E assim, ficou dócil, sabe? Fácil de obedecer. Eu vi a transformação de uma criança a partir de um momento de oração com os nossos filhos. Então, isso que eu queria partilhar com vocês. As nossas crianças, elas são abertas, elas têm um coração aberto e puro para aquilo que a gente oferecer para elas. Se a gente oferecer coisas grandes e belas, é nisso que elas serão formadas, é isso que vai nutrir a alma dos nossos filhos. E elas crescerão com uma alma bela, boa, né, que busca a verdade que é Deus.
Se a gente não nutri-los com isso, eles vão buscar outra forma de alimentar a sua sede de Deus, que é assim com todo mundo, né? Todos nós erramos muitas vezes porque temos sede de Deus, mas não sabemos. Então, não tenha medo de investir pesado na formação espiritual do seu filho. Mas sempre lembrando que a primeira coisa é a nossa vivência. Nós precisamos viver, nós precisamos nos esmerar em buscar as virtudes, em buscar dar exemplo de amor a Deus, de busca dos sacramentos, de demonstrar-nos alegria por ir à missa, por rezar um terço, por viver um momento de oração, porque isso forma os nossos filhos que estão com os olhinhos ali sempre fixos no que nós fazemos, muito mais do que no que nós falamos. Eles estão mais atentos naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala. E aí está a nossa grande responsabilidade. Nossa, que incrível. Eu fiquei aqui imaginando a sua experiência como mãe, né? Porque as coisas que Nossa, acontecem com os nossos filhos nos tocam de uma forma tão profunda, né? E eu imagino, assim, a sua emoção também de nossa, perceber esse toque de Deus ali, né? É uma experiência incrível mesmo. Muito obrigada por partilhar ela conosco, viu? Déia, por muito, nada. muito, muito obrigada, viu? Por esse momento, assim, por essa atenção, por esse carinho mesmo. Nossa, eu estou, assim, muito feliz, muito grata, né? A Por me alegria sentir é minha, até querida. obrigada mesmo. Né? E eu espero que as mães que nos acompanharam aqui, né, a live vai ficar salva. Quem não pôde acompanhar, eu espero que parem e escutem, né? Todas essas coisas tão importantes que você falou, compartilhou conosco, né? Que percebam e que coloquem isso bem firme no coração de cada uma, né? Que o que de fato importa, né? Essa semana não, hoje eu fui olhar, né? Perguntei para as seguidoras o que foi que elas gostaram mais nessa semana, né? E uma falou assim: eu percebi que a educação moral, a educação dos valores, a educação religiosa dos nossos filhos é o que de fato importa, porque todos os dias a gente acabava caindo, né, nesse mesmo assunto, porque é de fato o que realmente importa. Né? Como você disse, tenhamos a coragem, a determinação de dar para os nossos filhos o que de fato é mais importante, o que de fato é mais valioso. Né? De que vale ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, né? Então, Uhum. nós temos que ter isso bem firmes, principalmente nos momentos difíceis, né? Porque muitas mães mandam mensagens, né? Compartilhando, nossa, eu não estou conseguindo. E como você disse, primeiro a educação domiciliar é um estilo de vida, modifica toda a família de fato, né? Assim como você sentiu a experiência de modificar a sua fé, de modificar a sua vivência com a fé, também acontece com as outras famílias, né? Isso também aconteceu aqui na minha família. Nós percebemos o quanto nós precisávamos melhorar, né? O quanto nós estávamos rasos ali na busca de Deus, né? Nós vimos que precisávamos ir de fato para águas mais profundas. Tava só molhando o pezinho ali na beiradinha, né? E aqui tá bom, né? Não, não vamos nos comprometer. Mas Uhum. aí os nossos filhos vêm e fazem essa transformação, né? A gente percebe o quanto a gente precisa mudar, né? Tanto que a gente precisa melhorar para sermos pais melhores, pessoas melhores, cristãos melhores, né? E é isso. Muito obrigada, viu? Por nada, querida. Foi uma alegria estar aqui com você nesse momento. Quero agradecer o pessoal todo que está aqui, comentando e aproveitando, né, desse conteúdo mesmo, que Deus nos inspira aí falando também, acho que para auxílio de cada um, né? Eu sempre digo, né, as coisas que a gente posta, as coisas que a gente fala, Deus já tem endereço certo, Ele sabe É, onde quer chegar. Eu fico impressionado quando começa a chegar o retorno, o testemunho do pessoal, Deia, esse negócio que você postou, nossa, como falou comigo, não me fez tomar uma decisão importante na minha vida. Eu disse, gente, você não espera, mas Deus sabe onde Ele quer chegar. Então, a gente se coloca à disposição e Deus é quem faz, né? A graça de Deus que inspira tudo, né? E é isso, querida. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe você. amém. Quando eu pensei na partilha, né, nessa semana de partilha, e todos os dias antes eu coloco em oração e peço, né, Senhor, que tudo que for dito, né,
chegue aonde o Senhor deseja que chegue, né? Naquela pessoa que de fato esteja precisando. Porque às vezes a gente prepara tudo e as coisas acontecem de uma forma totalmente diferente, né? Porque Uhum. é aquilo que Deus queria que acontecesse, né? Quando a luz foi embora aqui, 5 minutos, faltava 5 minutos para as 9, a luz foi embora. Eu falei, meu Deus! Aí e eu falei assim, que a gente estava rezando o Santo Terço com as crianças e já estava relampejando muito, né? E eu falei, meu Deus, a luz vai embora. E aí, quando faltava 5 minutos, de fato foi, né? E eu falei com meu esposo, né? Mas tudo bem, porque tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, se não Exato. acontecer, é porque de fato não era a vontade de Deus que fosse. E aí, não foi 2 minutos, a luz voltou e deu tudo certo, né? E conseguimos aqui Legal. fazer esse último dia. E eu fiquei muito feliz de Legal. encerrar essa semana aqui com a sua presença. Mais uma vez, muito obrigada por sua atenção, por seu carinho. Obrigada a todas as meninas que acompanharam aqui. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, que essa semana tenha chegado aí e que gerem os frutos que o Senhor espera que ele gere. Né? Que as palavras que foram proferidas durante essa semana cheguem no coração e na vida de quem ele deseja que chegue. E gere os frutos que forem sonhados por eles. Né? Muito obrigada, uma boa noite para todas vocês. E Tchau, despeço aí. gente. Deus abençoe a todas. É coragem, firmeza, com a graça de Deus, tudo é possível, né? A gente dá o passo, Deus põe o chão e a gente vai indo, um dia após o outro, né? Às vezes o dia não foi muito bom, mas amanhã é bem melhor, não é, Mai? Na vida de homeschool é assim. Tem É dias que é assim. de caos, tem dias que nada dá certo, mas depois no outro, pronto, a tempestade acalma, dá tudo certo, as atividades saem que é uma beleza, então não se desespere, você que está começando, né, Mai? Um dia após o outro. É, é isso mesmo, gente. Um abraço, querida. Deus abençoe, viu? Tchau, Deus te Tchau. abençoe. Um beijo nas crianças. Você Tchau. também. E obrigada a todos vocês que acompanharam. Uma boa noite, um ótimo final de semana, um abençoado final de semana. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.